Boa noite, meu nome é Valentina, eu sou estudante do curso de Engenharia Ambiental e eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, que é uma revisão sistemática sobre a abordagem ecotoxicológica na avaliação dos impactos do rompimento da barragem do Fundão na bacia do Rio Doce, com o meu orientador, que é o professor Evaldo, e com colaboração com o Dr. Tandio. Então, para a gente introduzir o projeto, a gente tem uma análise geral, né, do panorama geral, no qual a mineração, ela sempre foi uma atividade que alicerçou ali a economia do país desde os tempos de colônia, e então ela tem grande influência na economia, sendo que, de acordo com o Instituto Brasileiro da Mineração, que é o IBRAM, a gente teve que no ano de 2020 o saldo do setor mineral ele correspondeu a 50% do total, do saldo comercial total brasileiro, né? E aí, resumidamente, a gente também tem que, para que todo o minério bruto ele seja apto para a sua utilização comercial, deve haver o processo de beneficiamento, né? Então, há sim a separação do rejeito, que é o que não tem valor comercial, do minério de interesse. Esse rejeito, ele normalmente é disposto em barragens, né, que são as estruturas mais econômicas projetadas para sua decantação e deposição, porém são as que estão mais suscetíveis ao rompimento. Então, nesse sentido, a gente vai analisar ali a gravidade das consequências desse despejo inapropriado, com o caso específico mais não isolado do rompimento da barragem da mineradora Samarco Bento Rodrigues. Então, o projeto de pesquisa ele teve como objetivo principal desenvolver aí uma revisão sistemática da literatura, compilando os trabalhos publicados pelo corpo acadêmico, tanto brasileiro como internacional, sobre os estudos ecotoxicológicos ao longo do trajeto do Rio Doce e dos seus afluentes após aí o rompimento da barragem. A priori, a gente teve um desenvolvimento do banco de dados, né, automatizado, compilando todos os estudos ecotoxicológicos, possibilitando aí a filtragem dos atributos e avaliações das condições ambientais da bacia do Rio Doce após o rompimento. Então, a gente também fez, posteriormente, a realização de análises críticas de acordo com os resultados obtidos, considerando assim os efeitos na biota, os efeitos em cascata para as redes tróficas e os riscos ambientais, né, para a bacia. Então, transformando toda essa informação que a gente teve dos dados em conhecimento. A metodologia era a metodologia de RSL, de Revisão Sistemática da Literatura. É uma ferramenta que visa padronizar os parâmetros de pesquisa aí, então concentrando todos os estudos publicados que correspondem à temática vinculada à nossa pesquisa com os critérios de elegibilidade, que foram os estudos que estão na região de influência da Bacia do Rio Doce, publicados após o acidente, na área de ecotoxicologia, com ensaios em água ou em sedimento. Em relação ao banco de dados, a gente construiu ele pela plataforma do Google Planilhas, com escolha de critérios, né, para a construção desse bancos, e essa escolha de critérios ela se fundamentou em raciocínio de afunilamento das informações presentes nos estudos, partindo aí de uma visão geral para especificar todas as informações que a gente precisava associadas aos testes ecotoxicológicos. E também na análise das métricas, a gente teve a construção de mapas informativos, que foi por meio da utilização do software do Quantum GIS, né, que é o QGIS, para manusear aí os dados espaciais e também da calculadora do INPE para transformar as coordenadas que não estavam em coordenadas geográficas, que foi o que a gente utilizou. Então, como os resultados finais, a priori a gente tem que, de acordo com o fluxograma, dá para enxergar melhor. Com as strings que a gente já falou, que eu falei no estudo, houve a leitura de 68 estudos no total e posteriormente apenas 27 foram contemplados e tiveram aí seus dados inseridos no banco de dados. Então a gente teve também que, lembrando, né, que para esse N igual a 27, a gente considerou apenas aqueles estudos que foram contemplados pelo critério de inclusão e houve de fato um filtro aí, né, entre os estudos. A gente tem também um panorama geral sobre os efeitos observados nos estudos, sendo que houve a predominância dos efeitos relacionados às hispatologias nos tecidos dos organismos, que são as análises microscópicas dos tecidos, né, para a detecção aí de possíveis lesões existentes. Também a gente teve a interferência negativa desse rejeito no que diz respeito aos efeitos crônicos analisados, como é o caso do estudo publicado por Nóbrega em 2019, que avalia a reprodução das espécies, né? Então, quanto maior a concentração de rejeito, menor a taxa de reprodução das espécies, de acordo com o estudo. Então, no que diz respeito ao estudo gráfico, a gente tem que algumas informações foram analisadas isoladamente, como é o caso da reprodução, como é o caso da representação gráfica de pontos amostrais em cada município, da representação gráfica de pontos amostrais do Rio Doce e seus afluentes, da quantidade de estudos ao longo dos anos e dos grupos taxonômicos coletados.
E por fim, a gente teve a representação de dois mapas, tanto um de calor e densidade de pontos e de concentração de ferro na bacia do Rio Doce. Muito obrigada.